Olá, hoje a nossa conversa é com o poeta Roberval Pereira. Com um canto vindo de terras secas, o sertão que ele reinventa está além do drama, esbanja certa beleza e se entranha no homem, dando-lhe mais força e razão. É a universalidade de uma terra e de uma gente. Na dica de leituras, a poesia visceral de Arthur da Távola, autor de O Jungo das Palavras, e Alexandre Marinho, que escreveu Exília. Agora a gente conversa com Roberval Pereira. Bom, Roberval, vamos começar por sua poesia, né? Começar a conversar aqui. O Mirante é o seu novo... o mais recente. Seu mais recente trabalho, né? Que saiu pela... Ele foi contemplado com o prêmio Braskem, né? E ele tem uma característica curiosa do ponto de que é uma marca da sua poesia, que embora seja uma poesia muito introspectiva, né? Ela trabalha com elementos da cultura popular, ou pelo menos não da cultura popular profundamente, mas do sentimento popular, né? Quer dizer, como essa dualidade trabalha na sua poesia? Bom, na verdade eu sou da roça, como a gente diz lá, né? Então embora minha poesia não tematize assim muito constantemente o sertão, a roça, eu considero a minha poesia muito sertaneja, né? Muito enraizada nessas imagens da minha infância, né? Até 10 anos e meio de idade, quando eu vivi na roça. Então, muitas vezes no próprio ritmo, né? Na própria pegada, eu sinto que é uma poesia muito sertaneja, embora ela não trabalhe com muita frequência a questão do tema sertão, né? Claro que há poemas, um bom número de poemas poemas que fazem referência ao sertão, mas que não pegam frontalmente o tema, né? Mas que pegam a alma. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que todo artista é enraizado na sua cultura, né? E, por exemplo, em vários poemas meus, em vários livros, o tema o sete sílabos, quer dizer, a redondilha maior, que é um verso bem nosso, do sertão, do Nordeste, está muito presente, entendeu? E enraizado. Então, eu não tematizo, mas eu sei que isso vem nas imagens, vem no ritmo, vem na forma, vem no temperamento, vamos dizer assim. E nos elementos, né? Há muito presença desses elementos da roça, né? Do sertanejo mesmo, a égua, essa mitologia. Porque é interessante, você fala desses elementos, mas não no seu sentido lato, mas mais no seu sentido figurado, né? Exatamente. Quer dizer, no sentido mais simbólico que eles demandam, né? Exatamente. Também há esse senso de criar uma certa mitologia pessoal. Na verdade, acho que a mitologia nos cria. Eu acho que às vezes é o inverso. Quando eu vou escrever, eu não penso em nada, eu não tenho um tema, eu não tenho nada, né? Eu espero, como diz Valéry, que os deuses me deem o primeiro verso para eu fazer o resto. Então, aí vai surgindo. Então, é como se essa simbologia fosse aflorando ao longo do processo criativo. Muito raramente eu escrevi um poema a partir da observação direta e imediata de um fato. Parece que comigo as coisas são digeridas, ficam lá, são esquecidas, e depois eu, como que pescando no nada, né, como um anzol de nada, vamos dizer assim, vou colhendo essas imagens, né? Então é como se eu espero literalmente do nada, do invisível, e colho. Então é como se fosse uma coisa bem curada. Eu sinto, minha poesia vem assim, ela vem como uma coisa bem curada que depois aflora, né? E às vezes eu fico com rasgos de lembranças de fatos e de fatos às vezes longínquos e tal, que eu sinto que afloram, né? E certos símbolos são retomados, não conscientemente, mas eles aparecem. É nesse sentido que eu acho que essa mitologia me faz, ao mesmo tempo que eu faço a mitologia. É uma espécie de atividade inativa, né, de espera atenta, né? Então,
Acho que isso, inclusive, se reflete no meu modo de criar. Né? Eu escrevo meio aleatoriamente. Eu escrevo 300, 350, 400 poemas por ano. Depois volto para ver o que é que eu escrevi. Digito uns 80, 90. Depois seleciono 15, publico 10 e me arrependo de mais 5. E vai assim, vou levando. O Ferreira Goulart fala muito da questão do espanto, né? Quer dizer, você tem que ter o espanto diante de quando a poesia lhe surge, né? Quer dizer, com você também acontece mais ou menos esse processo, então. Quer dizer, embora você faça essa produção torrencial, o que sobrevive, na verdade, é o que veio desse espanto, digamos assim. Exatamente. Eu acho que, na minha opinião, todo criador é movido pelo espanto e pela inspiração. Né? Mesmo que a inspiração seja, como se diz, 10%, ela tem que existir. Né? Tem muita gente aí, eu acho, até gente que se firmou no cenário literário fazendo cerebralmente poemas. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem que ter algo mais. É claro que você tem que dominar uma técnica para fazer jus à visão que você teve, né? Mas se essa técnica aparece sozinha, ela é uma coisa oca. Para mim, ela não diz muito. Então, eu demoro a selecionar um poema meu, porque, primeiro, ele tem que ser fruto de uma coisa assim, bem que me abalou, que me tocou, que me moveu, que me inquietou. E depois eu tenho que saber, para mim mesmo, se aquela forma que o poema encontrou, com aquela vírgula a mais ou a menos, aquela palavra a mais ou a menos, aquele verso no final que eu tirei e deixei faltando alguma coisa, e essa falta é por onde ecoa o efeito poético. Se isso acontecer, então eu libero o poema, vamos dizer assim. Então, às vezes, eu levo 20 anos para liberar um poema, e os amigos dizem, não, rapaz, está bom. Eu digo, não, mas não está bom. Não está bom porque não resolveu. Eu não estou resolvendo um poema no papel, eu estou resolvendo alguma coisa muito importante dentro de mim mesmo. É por aí. Então, você é da opinião, porque há uma coisa que me espanta muito, que é o certo... Há uma parcela de criadores literários que tem um certo distanciamento do estudo mais frequente, tanto da língua quanto do seu ofício mesmo, do romance. Ora, um músico, qualquer músico que você pedir, ele vai tocar pelo menos 3, 4 músicas de cor que ele aprendeu, que ele estudou, que ele... Se você pedir a um poeta, em geral, para recitar um poema de outro poeta, normalmente eles não sabem. Quer dizer, como se houvesse um desprezo pela obra alheia, né, e tal. Quer dizer, mas você é um estudioso da poesia, você, quer dizer, busca esse conceito, aquela formação de grandes poetas, como Ferreira Goulart, o Alexei Bueno, né, quer dizer, o Manuel Bandeira, né, de uma vivência da poesia para poder criá-la. Sim. Né? É mais ou menos esse o seu processo também. Acho que sim. Acho que todo artista está inserido numa tradição e ele não pode ignorar isso de maneira nenhuma, né? Senão ele vai fazer, como diz o Otávio Paiva, vai metralhar cadáveres ou então arrombar portas abertas. Acho que foi a Franjo Coutinho que disse isso. O artista inserido nessa tradição, ele não pode ser o ignorante. Ele não pode dizer que não conhece a tradição. E não pode sequer fazer o charme de dizer isso porque soa muito mal, né? Agora, não... Essa relação com a tradição não é só uma relação de estudo, é uma relação de vivência profunda, de identificações e de não identificações também. Né? E, claro, é a vida que alimenta tudo isso, mas essa tradição está aí exatamente para nos influenciar, né? Para a gente dialogar profundamente com ela e receber as influências e assimilá-las de tal modo que elas desapareçam e reapareçam, né, incorporadas e já com uma feição singularizada. Né? O Mirantes, ele não é um livro temático, longe disso, mas ele tem uma sequência lógica no seu encadeamento. Né? A questão da introspecção, a presença do questionamento do ego de uma maneira muito, muito firme, a presença de elementos míticos muito profundos, inclusive dialogando com a mitologia grega, com Ulisses, com o mais profundo da literatura, né? E, por outro lado, aquela presença marcante do sertão baiano, né? Quer dizer,
é um universo muito amplo, não é? Quer dizer, é um livro que vai a todas as vertentes, né? Como é que foi a construção desse trabalho? Rapaz, na verdade, eu compus o livro, quer dizer, quando você fala que tem uma sequência lógica, essa sequência lógica, até para mim mesmo, só apareceu depois que o livro estava pronto, e eu aprontei ele, eu peguei muitos poemas, peguei quase 150 poemas, e fui selecionando, e eu tive que apressar um pouco, devo confessar, para inscrever no concurso da Academia de Letras da Bahia, né, no qual ele foi premiado. E eu fechei o livro, né? Fechei ele assim, em 3 meses, que eu não fecho, eu não consigo compor um livro assim, geralmente nesse tempo. Para mim foi um tempo muito curto, embora eu tenha me dedicado intensamente para formar o livro. Eu sei que eu fui selecionando, fui cortando, chegou uma hora que eu disse, agora não tem mais o que cortar. E o livro ficou. Depois foi que eu percebi que tinha dessa questão do dilema, essa questão quer dizer, de um questionamento profundo, e a palavra dilema, depois eu percebi que aparece muitas vezes no livro. E, ao mesmo tempo, dialogando com essa tradição ocidental, com Dante, com Homero e com outros. Com outros da tradição mais recente, como Fernando Pessoa, que eu acho que minha poesia tem um diálogo muito grande com a de Fernando Pessoa, Drummond. Mas essa abrangência e essa lógica não é uma coisa pré-determinada. Esse livro que está aí à sua frente, A Unidade Primordial da Lírica Moderna, que é um trabalho sobre poesia, se você ler, fica parecendo que foi todo planejado com certa antecedência. Não foi. Foi um caos para criar. Depois que fica pronto, aí tem uma lógica. Essa lógica não veio através da lógica, ela veio através de um processo bem caótico, ou aparentemente caótico, mas sempre em obediência a uma intuição profunda, né? Então, eu confio muito nessa intuição profunda, me jogo em abismos e em cascatas e cataratas, e no final, quando eu atravesso, eu sinto que houve uma travessia. Então, a lógica que tem é de uma travessia que eu fiz seguindo uma intuição. Então, a mesma coisa se deu com o Mirantes. Depois, claro, o Mirantes também parece que é um livro assim, que sintetiza várias vertentes, várias tendências da minha poesia. Parece que eu terminei sintetizando aqui. E foi feito num período muito, muito curto de tempo. É o método, mais ou menos, da ordenação do caos, né? Exatamente. É uma espécie de caos ordenado, de ordem caótica, uma coisa assim, não é trocadilho, não, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Agora, os seus ensaios, né? Você está com esse livro também, que é uma visão sua sobre a poesia contemporânea, né? Exatamente. A poesia contemporânea brasileira. E o que é essa poesia hoje? Que há uma dúvida muito grande, quer dizer, a diversidade é tanta que às vezes a gente se perde no caudal. Na verdade, eu não falo sobre a poesia brasileira contemporânea. Esse livro, eu faço uma reflexão. Esse livro é um livro, em certo sentido, um livro de filosofia. Ele trabalha a poesia, mas numa perspectiva filosófica. Já começo com Ernst Cassirer, depois vou para pensadores como Otávio Paz, como Auxílio, e utilizo Friedrich, Steiger, esses pensadores da poesia, e eu dou uma espécie de enfoque filosófico autoral. Quer dizer, eu escrevo muito menos como alguém que veio da teoria e muito mais como alguém que tem a experiência direta da criação poética, da poesia. Então, e articulando essas duas coisas, eu fiz essa reflexão. Eu não me ative a fazer um trabalho de ver diversas vertentes no mundo atual, ou na poesia brasileira, que eu sei que tem muitas vertentes. Quem tenta estudar isso tem um trabalho muito grande e, mesmo assim, não dá conta, né? Nem sequer conhece, como eu tenho visto certos livros aí, nem sequer conhecem todas as pessoas que estão trabalhando. Né? Então, eu não me arriscaria a dizer que conheço. Tem estudiosos, por exemplo, como André Sefrin, que tem um grande conhecimento, um profundo conhecimento da poesia brasileira contemporânea. Ele escreveu recentemente um artigo fazendo uma espécie de mapeamento de tudo isso. Tem outros também que fazem isso, mas mesmo assim eles têm a humildade de saber que é muita coisa que está acontecendo, e dentro dessa chamada pós-modernidade as tendências são as mais diversas.
Eu, particularmente, me interesso, em qualquer tendência, pela qualidade. Eu acho que, independentemente de você estar inaugurando ou se filiando, tudo isso, para mim, é secundário. Para mim, a obra de arte tem que ter qualidade. É claro que tem um lado subjetivo nisso, né? Mas essa qualidade que também tem um lado objetivo, né? A obra de arte, um poema, ele está escrito, ele está ali na sua frente, ele tem um lado imponderável e irredutível a qualquer análise, a qualquer abordagem racional, mas também tem um lado plausível ali que dá também para você avaliar a qualidade. É claro que preservando sempre o lado pessoal de cada um. E como é que está, pelo menos o que você conhece hoje? Né? Quer dizer, como é que está essa poesia hoje? Né? Porque isso me inquieta muito, Sim. né? Porque me parece que há um certo, no geral, um certo descompromisso com aquilo que os críticos convencionaram chamado eu lírico, né? Do aprofundamento de dizer, de criar a sua própria voz, né? Me parece que há um certo descompromisso no geral, né? A impressão que me dá é que todos estão escrevendo o mesmo poema, me parece. Sim, sim. Até num programa que você fez com o Ivan Junqueira, ele fez uma referência a isso. Ele fala que as pessoas não arriscam. Eu lembro de Henry Miller, que fala que muitos artistas usam salva-vidas e eles morrem afogados exatamente pelo uso do salva-vidas. Eu acho que essa coragem criativa é fundamental. Né? Na vida, qualquer coisa exige uma coragem, né, que não é uma bravata, é uma coragem existencial, né, de aprofundar, mas isso também é meio misterioso, isso acho que depende muito, cada um está na posse do seu poder, na posse do seu saber, sem saber como. Né? Isso é uma coisa, é uma pergunta filosófica importante, mas tem muita gente escrevendo, tem muita gente boa, né? Tem muita gente produzindo e ninguém tem uma avaliação concreta sobre si mesmo. Eu procuro ter uma visão sobre minha poesia, mas eu sei que ela é muito limitada pelo fato de ser minha poesia. Mas eu acho que esse descompromisso, eu acho que de um certo modo sempre foi assim. Depois, o tempo haverá de decantar alguma coisa e, se você observar, no final fica um número de artistas que é mais ou menos uma média de sempre. Eu acho que é muito importante que haja muita gente fazendo, né, que haja esses níveis e esses registros. Isso também me inquieta. Eu também me irrita muito quando eu vejo muita poesia escrita prestando um desserviço, vamos dizer assim, à própria poesia, mas isso é inevitável, isso tem um lado salutar também. Agora, sem esse compromisso, sem essa busca da poesia como forma, claro, já entendendo forma não como forma, né, mas como uma coisa viva que consegue uma limitação de linguagem que não sufoca e também não afrouxa demais, esse limite que ninguém sabe encontrar, que é preciso encontrar uma solução para cada obra, isso é fundamental. Mas nós temos no Brasil hoje, cada época tem seus autores, e nós temos no Brasil hoje, eu acho, uma poesia consistente. É claro que cada um faria a sua seleção, mas eu acho que o Brasil continua tendo poetas de grande vigor e de grande importância, vivos, tem vários. Me chama a atenção também um outro fato com relação à sua obra, que é o seu lado do compositor. Quer dizer, eu queria saber como é que está isso, porque a sua poesia, não que ela não tenha ritmo, mas ela não tem... É uma questão assim, que mesmo os sonetos, ele não tem um compromisso com a musicalidade, ele tem um compromisso com a firmeza da palavra. Quer dizer, ele tem um ritmo, ele tem uma métrica em determinados quando necessário, obviamente, mas aonde vem a musicalidade dessa sua obra que você faz como compositor? Primeiro, eu vou discordar de você um pouquinho em relação a você dizer que minha poesia não trabalha o ritmo. Eu não sei... Não trabalha o ritmo, eu digo a musicalidade, sim, que é outra sim. coisa. Mas eu não sei, eu persigo
Então, eu não vou aqui entrar numa querela com você sobre isso, porque você é o leitor, é o outro, e tem a sua visão. Mas uma coisa que eu não descuido na minha poesia, dentro da minha maneira de ver, é do ritmo, da musicalidade, tudo isso ajustado à constelação de imagens que esse ritmo e que essa musicalidade instauram e amarram, né? E eu procuro fazer isso com muita concisão. Talvez essa concisão possa quer dizer, criar às vezes até certas arestas rítmicas que são a expressão da minha maneira de ser, de viver mesmo, mas eu tenho esse cuidado. Agora, a minha experiência como compositor, de um modo geral, não é uma experiência solitária. É uma experiência bem diferente, exatamente porque é uma experiência a dois ou a três, quer dizer, com outras pessoas, quer dizer, falando uma outra linguagem que é bem parecida com a da poesia, sobre certos aspectos, é a linguagem da música, mas na experiência com o outro, né? E com outros recursos, e com outros elementos, como o instrumento musical, às vezes a gente faz ao mesmo tempo, letra, música e arranjo, e as coisas vão acontecendo. É uma coisa também, é uma experiência muito diferenciada, e que surge, quer dizer, que se concretiza meio misteriosamente, da mesma forma que os poemas surgem. Agora, depois que a gente acha, como diz o primeiro verso, entrou a música, aí parece que a gente fica ali e sabe, alguma coisa acontece e a gente tem que ficar ali com muito cuidado até terminar o básico, gravar, marcar uns acordes, umas coisas ali. Então, essa experiência é uma experiência diferenciada. A experiência da criação poética é profundamente solitária, e a outra é uma experiência com o outro, né? E acontece, né? Eu não vejo, quer dizer, e a busca de ajustar o espírito do poema, que muitas vezes são poemas que recebem a música, né? Que são trabalhados musicalmente, às vezes a gente faz a letra e a música, mas às vezes é o poema que é trabalhado e a gente tem que encontrar uma melodia, um ritmo que não se choque, né? Que se case com... Agora, o processo criativo, mesmo sendo coletivo, é basicamente o mesmo, né? É uma coisa meio consciente e inconsciente ao mesmo tempo. A gente vai seguindo uma pegada intuitiva, né? E que não falha, né? Que acaba funcionando também, acaba funcionando. Quer dizer, o ouvido acaba funcionando também. Exatamente, como ponto de marcação. Inclusive, a poesia a gente tem que ouvir, né? Falar alto para ouvir, né? Quer dizer, recorrer às origens mesmo, né? Uhum. Daí o ritmo de sua poesia é muito marcado. Isso é verdade, isso é muito marcado. Né? Mesmo nos poemas que tem uma conceituação do verso livre, né? Ela tem uma marcação muito... Tem. Né? Tem. Uma coisa que eu percebo muito na sua poesia é o fundamento da estrutura gramatical, da pontuação, da marcação da pontuação, da coisa, né? Eu acho que o artista tem que conhecer, tem que dominar, tem que ter um domínio da língua, né? Para poder se aproximar, já que o ideal não é possível ser alcançado, para poder se aproximar o máximo daquele ponto da impossível perfeição. Dominar a língua parece que é básico, dominar os recursos da língua, inclusive os recursos da língua aplicados à poesia, o recurso visual na página, né? Certas quebras, a subversão da gramática também, quando é necessário, em função das necessidades rítmicas e musicais do poema. Eu acho que tudo isso é fundamental. Então, para isso, conhecer a língua, saber jogar com a língua, de muitas maneiras diferentes, saber, na hora que for necessário, fazer arranjos inéditos e inventivos, não como mero experimentalismo, mas como uma experimentação profunda da linguagem, em função de encontrar soluções singulares para percepções singulares, ou para visões singulares, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Sem isso, sem isso é aquele negócio que você falou, né? A pessoa vai ficar escrevendo o mesmo poema a vida inteira, não... Em certo sentido, o poeta está escrevendo sempre o mesmo poema, mas repetindo a mesma forma. E corre o risco do artista cair, como a gente tem visto muito aí, no automaneirismo, né? E isso é muito perigoso. Vazio. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Prazer imenso conversar com você. Foi ótima conversa. Maurício, eu que agradeço e
Seu programa é um programa importante para a literatura brasileira. Estou dizendo isso porque já vi vários programas e você, com a sua cultura e a sua generosidade, sempre abre um espaço muito grande para o artista mostrar sua visão e o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Embora Fernando Pessoa garantisse que o poeta é um fingidor, a imensa maioria dos poetas faz uma arte confessional, ou quase. A verdade é que, ao falar de suas emoções íntimas, o poeta conta um tanto de sua própria vida. Isso pode ser lido no livro O Jugo das Palavras, de Arthur da Távora. Deixou inédito e somente agora, 5 anos após sua morte, está sendo lançado pela Record. São poemas densos e meio tristes, como se o autor estivesse se despedindo dos amigos e deixando para eles o legado de sua vivência. A poesia de Arthur da Távora cresce pela singeleza, nada de grandes arroubos, frases impecáveis. Tudo se embala numa sucessão de termos banais, palavras simples que beiram o lugar comum. E aí se mostra o poeta de fato. Arthur da Távora tinha esta capacidade de transformar o simples em belo. E isto é poesia pura. Desta forma, vai falando de suas perdas e dos ganhos que a vida lhe deu. O jogo das palavras, assim, se faz como uma prestação de contas de um homem sensível e de bem com a vida. Um homem que soube o quanto o azul de Monet é fundamental para quem vive e sonha. A condição do exílio é também um dos temas mais frequentes na poesia. Talvez isso venha da constante condição de inadaptado em que se encontram os poetas. A vida prática quase sempre ofusca sua visão de mundo. Estranhar a pressa do mundo moderno é comum em quem escreve poesia, como Alexandre Marino. Ele está lançando pela Dobra Exília, livro que escreveu a partir do programa de Bolsa de Criação Artística da Funarte. E os poemas trazem em comum a lírica da incomunicabilidade com a urgência do mundo. Os versos de Alexandre Marino transitam por 2 estágios contraditórios, mas complementares. Ao mesmo tempo que fala da morte e solidão, conversa com a vida e a paixão. Na dualidade, então, é que se faz sua poética inovadora, que tem consistência e, mesmo dialogando com poetas que vieram antes dele, não se sente filiado a nenhum movimento, apenas canta, com palavras bem trabalhadas e sonoras, os sentimentos que o mundo lhe deu. Viva a poesia viva e eterna de O Jugo das Palavras, de Arthur da Távora, e Exília, de Alexandre Marino. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.